Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter Castelhano e esse é meu canal pessoal no YouTube. Um canal onde a gente vai discutir um pouco sobre a minha história em contar histórias. A minha história sobre escrever e esse hobby que eu tenho há alguns anos, né? Sou uma pessoa que foi nascida nos anos 80 e criada nos anos 80 e 90 na minha adolescência e sempre fui altamente influenciado por todos os tipos de cultura pop que existiram na época, né? Então, livros de fantasia, ficção científica, desenhos animados ocidentais, desenhos animados japoneses, mangá, cultura japonesa, todo esse caldeirão e esse mix de culturas acabaram me influenciando como pessoa e também me influenciaram na minha maneira de pensar e contar histórias. E eu sempre fui uma pessoa que compartilhou essas histórias com os meus colegas, que acabaram me incentivando em um certo ponto da minha vida, aproximadamente há 10 anos atrás, a escrever. E naquela época eu escrevi uma história que eu julgo ser a mais elaborada, que eu mais tenho noção de começo, meio e fim dentro da minha cabeça. E escrevi aproximadamente 5 capítulos, são 5 capítulos finalizados sobre essa história, e tive que parar. Infelizmente, 10 anos atrás, trabalho, vida pessoal e outras demais atividades, eu acabei parando e não voltei a escrever durante todo esse período, né? Eis que eu estava verificando os meus arquivos pessoais um dia no meu computador e me deparei com esse documento escrito, que tem 5 capítulos, como eu disse, e tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de compartilhar essa história com as pessoas, né? Relendo o documento, eu percebi que o capítulo número 1 funciona muito bem como um conto. Ele tem início, meio e fim, te dá uma ideia do que eu estava pensando quando eu comecei a escrever essa história. Então, o meu objetivo em estar aqui hoje é contar para vocês que no meu canal você sempre vai encontrar um vídeo meu disponibilizando esses 5 capítulos. Esse é o começo da minha jornada, novamente voltando a escrever, e vou estar disponibilizando todo mês um desses 5 capítulos. Então, este mês vocês vão ter o capítulo 1, que vai estar aí nos comentários desse vídeo para que vocês possam ler. É um conto simples, 10 páginas, bem rápido de ler. Vai trazer aí 20 minutos de uma história para vocês possam se divertir. E vou estar interagindo com as pessoas no YouTube e nas minhas outras mídias sociais, que também vão estar aqui embaixo para que vocês possam seguir. E vou contar um pouco da minha jornada sempre como escritor. Não sou escritor profissional, certamente não tenho o melhor português escrito do mundo, então vocês vão encontrar provavelmente algum tipo de erro de gramática normal. É um trabalho amador, eu não tenho objetivo algum que seja profissional, mas eu tenho muita vontade de que vocês conheçam essa história, né? E sobre o que é essa história? É importante dizer. Essa história é sobre vampiros. Aí vocês vão me falar, Walter, nossa, tem um monte de história de vampiro por aí, temos grandes autores, temos não tão grandes autores também, contando histórias sobre esse tipo de personagem que são os vampiros, né? Mas eu sempre tive uma atração por um outro lado das histórias de vampiros, que é o lado dos caçadores de vampiros. Como eu disse para vocês, eu sou altamente influenciado por cultura japonesa e por jogos eletrônicos, então imagine que Castlevania é uma das minhas séries favoritas de jogos, né? Principalmente os últimos jogos da série são muito interessantes e eu gosto bastante da ótica do caçador de vampiros. Quando eu li Drácula de Bram Stoker, o personagem mais interessante para mim era Van Helsing. Então eu sempre tive essa história de por que a gente não conta uma história sobre a ótica do caçador de vampiro? Por que não criar um mundo onde a gente vê esse processo de caça e por que eles fazem isso e por que não? Quais são as intrigas, quais são os motivacionais desse tipo de pessoa que é o caçador de vampiro nas histórias. Então no capítulo 1, que vai estar disponibilizado aqui embaixo, vocês vão estar conhecendo a história de Julian e como ele caça vampiros nesse momento. Dando tudo certo, eu conseguindo manter esse ritmo de publicação de vídeos e perceber que efetivamente algumas pessoas estão gostando do material, eu vou estar publicando o capítulo 2 no mês seguinte, capítulo 3, 4 e 5, e essa é uma maneira também de eu me automotivar a voltar a escrever. Eu tenho muita vontade em terminar essa história, né? Ela é muito maior do que vocês vão ver e com certeza ela evolui para caminhos que talvez nesse primeiro capítulo vocês não consigam perceber. Então, apesar de ser um conto simples e extremamente pouco elaborado em seu primeiro capítulo, bastante introdutório, vocês vão perceber nos capítulos subsequentes que a história cresce bastante. Então, eu espero que vocês acessem o documento, que vai estar aqui novamente nos comentários para vocês lerem. Gostando, não gostando, tendo críticas, dúvidas, sugestões, por favor, pode comentar no vídeo. Eu vou estar, de uma certa forma, procurando ler tudo. E vou fazer um vídeo posterior explicando qual foi a minha motivação e o porquê que eu escrevi o capítulo 1 da maneira que eu escrevi. E essa vai ser a dinâmica do canal. Todo mês a gente vai ter 2 vídeos.
sempre um vídeo que posta o capítulo, e um segundo vídeo onde a gente discute um pouco sobre ele, onde eu pego os comentários e tento responder todas as dúvidas ou questionamentos que as pessoas tiveram sobre ele, ok? Então, uma boa leitura para vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!